when caught in the trap. I can you can, because I love you too much, baby. Oh, I can't see, oh no, what you done to me, and you don't believe her yesterday. We can two go together, and suspicion smiles. We can your dreams or dream, and suspicion smiles. So I follow, friend and no, drop us by to say hello. Are there still suspicions in your mind? Bom dia! Hoje são 4 de janeiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação de uma pessoa que mora em Recife, em Pernambuco, o grande Sargento Marques. Ele mora em Igaraçu. Muito bem. O Marques, ele é sargento da gloriosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Grande sargento. Então ele escreve assim, vamos lá. Eu hoje não quero mais sorrir porque eu já ri muito. Hoje, lendo Números, capítulo 22, onde o profeta Balaão fala com uma jumenta. Entendi, já ri muito. Então agora eu estou proibido de rir por causa que você está pedindo, mas eu não estou aguentando mais. Muito bem. O grande Sargento Marques está dizendo aqui que ele está rindo muito aí, que ele ri muito quando eu faço aí os vídeos sobre a Bíblia. Ele ri muito. E ele diz aí que esses risos dele aí atrapalham minha explicação aqui, e atrapalham realmente. Mas ele diz agora que ele está se segurando para não rir muito. Aí ele faz aqui uma referência à Bíblia, que está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Em Números, lá no Velho Testamento, capítulo 22. Naquela lenda ali, escrita por um escritor hebreu, Balaão, o profeta Balaão, ele conversa com a jumenta dele. Um animal irracional, a jumenta, falando com Balaão, como se fosse a jumenta, como se ela tivesse condições de falar. Mas ela fala na Bíblia, a jumenta. Então aqui ele acha ele acha bastante graça, ele ri bastante com isso aí. E aqui com essa lenda que está em Números, capítulo 22. Uma jumenta falante, uma jumenta que fala. E aí falou com o proprietário dela, o profeta Balaão. O que é isso aí, gente? Vamos lá, o que é isso aí? Veja, na Bíblia, você vê ali na Bíblia, vamos aqui, em Gênesis, veja lá, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. São várias lendas na Bíblia, são criações de escritores hebreus, eles imaginando ali, escrevendo de acordo com sua imaginação, e não narrando um fato que aconteceu mesmo. Não. São lendas. Então vamos aqui a mais uma. Animais falando aí, lá na Bíblia. Veja aqui, vamos lá. Gênesis, capítulo 3, número 3. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, capítulo 3, versículos 1, 4 e 5. Aqui, na Bíblia, a serpente, a cobra, lá no jardim do Éden, a cobra também fala, uma cobra falante, conversando com Eva. Então veja, na Bíblia, alguns animais falam nos relatos bíblicos. E agora aí em Números, capítulo 22, versículos 28 a 30, ali a jumenta de Balaão, também falando. Então você vê aqui na Bíblia, rapidamente,
você vê aí animais falantes. Isso não quer dizer que uma cobra, uma serpente realmente falou. Não. Isso não quer dizer que uma jumenta realmente falou. Não. Isso aí são textos literários criados por escritores hebreus. Então, quando um escritor escreve um texto, ali é a imaginação dele, é a criação dele. Então, em muitos textos de escritores, eles colocam ali animais falando, porque isso faz parte das narrativas. Então, muitos escritores, no mundo antigo, como também no mundo de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, muitos escritores criam histórias, inventam histórias e colocam animais irracionais também falando nessas histórias. Sempre isso aconteceu e sempre acontecerá. Então, na Bíblia, lá você vê uma cobra falante. Ali é uma criação do escritor hebreu. Você também vê em Números uma jumenta falante, conversando com o proprietário dela, o profeta Balaão. Isso aí é uma criação de um escritor hebreu, entendeu? Nada disso é real. Nada disso é real. É uma invenção de escritores hebreus. Vou dar 2 exemplos aqui, ó. Peguei 2 livros aqui para que você entenda melhor. Se você pega os escritores brasileiros, José de Alencar, Machado de Assis, né? Machado de Assis. Você pega Joaquim Manuel de Macedo, entendeu? Então você pega esses escritores brasileiros, o Monteiro Lobato. Então você pega esses escritores brasileiros, se você pegar livros deles aí, Machado de Assis, José de Alencar, Monteiro Lobato, se você pegar alguns livros desses escritores, você verá também nos textos deles aí animais irracionais falando. Da mesma coisa que você vê na Bíblia, a cobra falando com Eva e a jumenta falando com o dono dela, Balaão. Então, da mesma forma, você vê isso em escritores brasileiros, em escritores portugueses, em escritores norte-americanos, em escritores ingleses, em escritores russos. Você vê nos romances deles, nos textos deles, você vê também, você os vê aí colocando animais irracionais falando. Isso quer dizer que animais irracionais falam? Não. Mas dentro do texto, dentro da ficção, os animais falam dentro da ficção, dentro das fantasias. E eu trouxe 2 exemplos aqui, ó, com 2 grandes escritores, ó. Aqui, ó. Nestes 2 livros aqui, ó, da mesma forma que na Bíblia, aparecem aqui, ó, nos 2 livros, ó, animais irracionais falando com seres humanos. Porque isso é uma criação dos escritores. Você entendeu? Aqui está, ó, 2 livros aqui, ó. Então vamos aqui ao primeiro, brasileiro, né? Aqui é o grande Machado de Assis, ó. Memória, aqui, ó, Machado de Assis, brasileiro, ó. Machado de Assis. Aqui é um dos melhores romances do Machado de Assis. Aqui para mim, é o melhor romance dele. Para mim, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isto aqui é uma criação de Machado de Assis, ó. Ele criou isto aqui. É uma obra de ficção, não é realidade. Aqui a ação aqui, que não existe, mas ele criou com os personagens aqui do livro,
que também nunca existiram, mas isso aqui é uma criação de Machado de Assis. Então a ação aqui, neste livro dele, se passa no Rio de Janeiro. A ação aqui se passa no Rio de Janeiro, veja, no Rio de Janeiro, aqui na época de 1805, no Rio de Janeiro. Então, quando você ler este livro aqui de Machado de Assis, que é um romance, é uma obra de ficção, quando você ler este livro aqui, você vai ter um conhecimento de como era o Rio de Janeiro em 1805. Olha como é importante você ler. Lendo aqui, você vai ficar sabendo dos costumes do povo brasileiro e principalmente do povo carioca no Rio de Janeiro, em 1805. Os lugares aqui que aparecem, aqui os lugares, são lá no Rio de Janeiro. Os lugares são reais, entendeu? Mas a ação não. Os personagens também não são reais, mas os lugares são. Rio de Janeiro, em 1805. É por isso que é importante a gente ler romances, porque você está tendo um retrato da época aqui, antiga, no Rio de Janeiro. Então veja aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira ficção aqui, é Brás Cubas, Memórias Póstumas. Memórias Póstumas por quê? Porque aqui, o Brás Cubas morreu. Aqui é um defunto, um cadáver. Olha aqui, eu vou abrir aqui a porta para Sila, hein? A Frida sair. Vá. Vamos lá, a Frida, minha cachorrinha aí. Então aqui a primeira fantasia aqui no livro, Memórias Póstumas, Por que póstumas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas aqui é o personagem principal do livro. E Memórias Póstumas por quê, hein? Porque ele morreu. Aqui é o defunto, um defunto escritor. O Brás Cubas morreu. E morto, ele está escrevendo sobre os principais fatos que ocorreram na vida dele. Viu aí? É por isso que o nome é Memórias Póstumas. Ou seja, memórias depois da morte. O Brás Cubas morreu aqui no livro. E aqui um defunto, o Brás Cubas, narrando o que se passou com ele. Então é um defunto escritor aqui. Um defunto que narra sua vida aí, sua vida passada. Aí você diz assim, mas isso aí é mentira do Machado de Assis. Um defunto jamais tem vida. Morreu, acabou-se. Só que isso aqui é uma criação do Machado de Assis. É óbvio, quando a pessoa morre, acabou-se. Não escreve mais nada, não existe. Deixou de existir a pessoa. Não existe mais. Só que aqui é uma criação dele. Ele pode fazer no livro dele o que ele quiser. Pois bem, então neste livro aqui de Machado de Assis, você vê duas ficções. A primeira, um defunto aqui, um defunto escrevendo sobre fatos que ocorreram na vida dele, quando ele tinha vida, era vivo. Olha aí, um defunto escritor aqui. E a outra ficção, a mesma coisa que está na Bíblia. Aqui também aparece animais irracionais falando. E aqui um hipopótamo. Um hipopótamo é um animal irracional, não fala, não é? Só que em ficção fala. Eu posso fazer aqui um romance, uma crônica, e posso colocar um animal falando. Isso quer dizer que o animal fala? Não, mas faz parte da narrativa. Então, em muitos textos, animais falam. É por isso que na Bíblia também. A cobra falou com Eva, na lenda de Adão e Eva. A jumenta falou com o Balaão, lá em Números. Entendeu?
Isso é criatividade do escritor. E aqui está, ó. Anotei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, um hipopótamo falando aqui, ó. Por quê, hein? Porque o Machado de Assis criou isso aí, ó. Aqui, ó. Não sei se você vê aí, ó. Um hipopótamo falando, ó. Um animal irracional falando aqui com o Brás Cubas, o principal personagem aqui da história, do romance, ó. Aqui na página 17. Vou ler apenas aqui para você entender, ó. Um hipopótamo falando. Olha aqui. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Então aí o Brás Cubas se encontrou com um animal irracional, um hipopótamo. E aí ele deu vontade de fazer uma pergunta ao animal, ao hipopótamo. E o hipopótamo respondeu, olha aí, falou, ó. O hipopótamo disse assim, ó. Engana-se, Brás Cubas. Nós vamos à origem dos séculos. Olha aí, nós vamos à origem dos séculos. Viu aí? Então o hipopótamo disse para o Brás Cubas, engana-se, Brás Cubas, engana-se, nós vamos à origem dos séculos. Olha aí. E ele continua aqui conversando com o hipopótamo. Então veja, aqui na obra de Machado de Assis, aqui ó, duas coisas que pertencem à ficção. É um defunto narrando sobre sua vida, ficção, e um animal irracional falando, ficção. Viu aí? Assim também na Bíblia, a cobra lá falante. Olha aí, por quê? Porque o escritor hebreu quis colocar uma cobra falando em sua lenda. Lá em Números, o escritor hebreu quis colocar em seu texto uma jumenta falando. Mas isso não quer dizer que a cobra falou o que a jumenta falou. Da mesma coisa aqui, no romance de Machado de Assis. Uma pessoa lê isso aqui, uma pessoa que não entende de literatura, lê isso aqui no Machado de Assis, um hipopótamo falando, e um defunto aqui narrando sobre sua própria vida, quando tinha vida. Uma pessoa lê isso aqui, uma pessoa ignorante, que não tem noção de literatura, vai dizer que o Machado de Assis está mentindo, porque animal irracional não fala. Ele não está mentindo. Ele foi um criador, um escritor, e ele quis colocar isso aqui. Isso aqui é produto da imaginação dele, e deixa até o romance dele bonito. Um animal irracional falando. Certinho, gente? Isso. Outro exemplo agora. Aqui, ó. Com o grande aqui, ó. George Orwell. Aqui, ó. George Orwell. Aqui, ó. Ó o livro aqui, ó. A Revolução dos Bichos, ó. Um livro simplesmente maravilhoso. Até hoje, já mostrei aqui na revista Veja, semanalmente, a revista Veja, este livro aqui de ficção de George Orwell, A Revolução dos Bichos, ó. Ainda este livro aqui, ainda hoje, ele foi lançado em 1945, ó, no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma crítica contra o regime soviético. Só que ele fez aqui a história com animais irracionais se rebelando. Olha aqui, George Orwell, A Revolução dos Bichos, um dos melhores livros que já li em minha vida. Se você não leu, compre este livro aqui, ó, George Orwell. Compre. Um livro que faz muito sucesso até hoje. George Orwell é apenas o pseudônimo dele, não é o nome verdadeiro, né? O nome verdadeiro dele era Eric
Arthur Blair. Nasceu na Índia. Eric Arthur Blair, o nome verdadeiro dele. Ó. Então aqui está, A Revolução dos Bichos. Neste livro aqui, os animais irracionais que moravam numa granja polar, os animais irracionais, eles se rebelam contra o homem, contra seu proprietário, ó. E eles fazem uma revolução, os animais irracionais. Eles dominam a granja, resolvem se unir e eles dominam a granja polar. E nessa granja, o animal lá mais importante, mais forte, olha aqui a capa, o porco. Olha o porco aqui, ó. O porco. Na granja, o animal mais forte aqui é o porco. O animal mais forte é o líder dos animais. Então, neste livro aqui, maravilhoso, de George Orwell, veja, todos os animais aqui falando, olha. Os animais aqui falando. O porco aqui falando. O porco falando. O gado falando. As aves falando também. Neste livro aqui, você só vai encontrar aqui animais irracionais falando. Vários animais irracionais falando. Entendeu? Isso quer dizer que os animais irracionais falavam? Não! Isso aqui é uma criação do escritor, como também assim na Bíblia. Lá em Gênesis, a cobra falando. Uma cobra falou mesmo? Não! É criação do escritor hebreu. Em Números, na Bíblia, a jumenta de Balaão falou mesmo? Não! É uma criação do escritor hebreu. Da mesma forma que Machado de Assis, o hipopótamo falou em Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não! É criação do Machado de Assis. Aqui a Revolução dos Bichos, vários animais falando. Falaram mesmo? Não! Isso aqui é uma criação do escritor. E aqui está George Orwell, Eric Blair, aí o Arthur Blair. Aqui está o escritor indiano. Então eu vou mostrar a vocês aqui só um texto aqui, o porco, que é o principal animal aqui, lá da granja polar. O animal mais forte, o porco. E aqui o porco mais importante, o chefe, chamado Major, o nome do porco. E aqui, ó, você vê, ó, aqui na página 12, aqui 12, ó, aqui acima, aqui, ó, aqui, ó. Aqui é o porco falando, ó. E aqui são vários animais irracionais falando na obra, porque isso é uma invenção do escritor, ó. Então veja aqui o que é que o porco diz para os outros animais. O porco é o líder, né? O animal mais forte da granja. Eles se voltaram, eles se rebelaram contra o homem, o proprietário deles. Então veja o que é que o porco diz aqui para os outros animais. Ele diz assim, ó. Então, camaradas, olha aí. Então, camaradas, qual é a natureza desta nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando. E os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Olha aí, aqui o porco, né, se revoltando contra o homem. O porco aqui falando, um porco aqui chamado Major, falando aqui para os outros animais irracionais, e os outros animais irracionais entendendo tudo, porque isto aqui é uma criação. E aí o porco está dizendo para os animais irracionais que eles vivem naquela granja explorados ali pelo homem, que o homem utiliza aí enquanto eles são úteis, enquanto a galinha põe ovos,
ela é útil, o homem vai pegando ovos da galinha. Quando a galinha para de pôr ovos, aí o homem mata a galinha. Então o porco aqui está dizendo para os outros animais irracionais daquela granja que eles são explorados pelo homem e que eles devem se unir para acabar com essa ditadura do homem. E aqui eles se uniram e acabaram com a ditadura do homem. Só que os animais fizeram também sua ditadura. Então este livro aqui é maravilhoso, ó. Em todo este livro aqui, ó, são animais irracionais falando, ó, conversando, entendendo tudo. Entendeu? Então é isso. Na Bíblia, em Gênesis, você tem a cobra falante, a serpente conversando com Eva. Aquilo é uma criação de um escritor hebreu. Da mesma forma, em Números, você vê ali a jumenta de Balaão conversando com o proprietário dela, ele batendo na jumenta e a jumenta reclamando. E a jumenta reclamando da violência de seu proprietário. Isso quer dizer que a jumenta falou? Não! Animais irracionais estão sempre presentes, sempre, nos textos de escritores, desde o mundo da Bíblia. Então aqui, parabéns ao Sargento Marques, que mora em Igaraçu, ali no estado do Pernambuco. Valeu, muito obrigado.